Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, chegamos com mais uma aula, mais um encontro aqui, estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Sempre levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia, chegamos com mais uma aula e eu convidei você para estar nessa aula junto comigo, para a gente discutir e debater um pouco mais como cai equações de segundo grau em concurso público. Ou seja, o que você precisa saber, como aparecem as situações envolvendo equações de segundo grau. Se não assistiu, assista uma outra aula onde eu falei sobre equações de segundo grau, mas lá eu mostrei características, propriedades, mostrei para você de onde vem a fórmula de Bhaskara, falei sobre a regra da soma e do produto, enfim, lá eu fiz considerações gerais. Agora eu quero mostrar para você questões tiradas de concurso quando o assunto são equações de segundo grau, beleza? E você acompanha tudo do outro lado como meu convidado mais que especial. E claro, sempre cabe falar para você o seguinte, olha, nesse tipo de aula, nesse tipo de situação, eu gostaria demais de duas coisas, você sabe qual é. Primeiro, tente resolver. E depois, claro, preste atenção no meu comentário, beleza? Direto para a frase da aula, bora lá então. Faça o que você sempre fez e terá o mesmo resultado. Faça o que você sempre fez e terá o mesmo resultado, legal? Bora lá então, resolução de problemas agora, quando o assunto são equações de segundo grau. Maravilha? Vamos lá. Seguinte, ó. Quero começar com uma questão bem tranquila. Qual é o produto das soluções dessa equação? Lembre-se que produto é multiplicação, legal? Muito bem, eu vou resolver essa equação de dois jeitos diferentes. Eu vou resolver esse problema de dois jeitos diferentes. Vou deixar um espacinho aqui para fazer a segunda resolução. Esse aqui já é suficiente. E vou usar os restos da página para fazer a primeira resolução. Talvez muita gente olhe e fale assim, resolução de equação do segundo grau faz Bhaskara. Beleza, Bhaskara resolve, você tem toda a razão. Vamos lá, o A é quem está ao lado do x quadrado, 2. O B é quem está ao lado de x menos 1. E o C é o termo independente, menos 3. Legal? Vamos calculando o discriminante, que é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 1 ao quadrado, menos 4A que é 2, C que é menos 3. Perfeito? Vai ficar 1, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes menos 3 dá 24. E 1 mais 24 deixa um discriminante igual a 25. Legal? Discriminante feito. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do discriminante, dividido por 2 vezes o A. Quase acabando. Menos o B, que vale menos 1, mais ou menos a raiz desse discriminante, que é 25, dividido por 2 vezes o A, que é 2. Legal? Lembre-se, o mais ou menos é justamente para puxar as duas possibilidades. Possibilidade número 1, 1 mais 5 sobre 4. E a outra possibilidade é 1 menos 5 sobre 4. Perfeito? 6 dividido por 4. Quando você faz 6 dividido por 4, dá 1,5. E o outro é menos 4 dividido por 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Aqui está as soluções. 1,5 e menos 1. Legal? Como ele pediu o produto, ele pediu a multiplicação. Portanto, a multiplicação de 1,5 vezes menos 1 dá menos 1,5. Resultado que aparece aqui na letra C. Legal? Portanto, aquela ideia, Bhaskara resolve? Resolve, você viu aqui. Mas eu falei ao final da outra aula sobre equação de segundo grau, que você tem duas situações super interessantes, que é a tal regra da soma e do produto. Olha só, você não precisa saber as soluções para saber o valor da soma delas. É isso mesmo, você não precisa saber as respostas para conhecer a soma delas. A soma das raízes, das soluções,
é menos B sobre A sempre. E a multiplicação, ou seja, o produto, a multiplicação é C sobre A sempre. Olha que legal. Qualquer equação, a soma das respostas é menos B sobre A, do segundo grau, ok? E do produto, C sobre A. Ou seja, eu conseguiria resolver essa questão em meia linha. Porque veja você mesmo, quanto vale o C? Ah, o C vale menos 3. Quanto vale o A? Ah, o A vale 2. E menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Está resolvido sem conhecer as respostas. Então, a relação de soma e produto, muita gente fala que é inútil, eu prefiro Bhaskara. Ok, eu respeito, mas note que você fez em meia linha o exercício evitando fazer Bhaskara. E claro, concurso, quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser para as outras disciplinas. Legal? Bora para frente? Bora. Ó, eu insisto demais. A maior parte das questões de um concurso, de um exame, são questões de resolução de problemas. Não adianta eu tentar mascarar a verdade. Cara, você vai ser cobrado pela sua capacidade de resolver problemas, ok? Então, você precisa entender que vai ter um problema, uma situação, e parte da questão é resolver a equação, mas não é a questão em si, legal? Então não vai ter questões do tipo resolva, são muito pequenas a possibilidade de cair uma questão como a primeira, legal? Vamos lá. Veja, a grande vantagem é que tem um certo padrão nesse tipo de coisa. Então, a hora que você aprende a resolver um, naturalmente você fica melhor e passa a resolver os outros também. Olha só. Um grupo de amigos gastou R$ 396 em um restaurante. Ao dividirem a conta, decidiram que um deles, que fazia aniversário naquele dia, não deveria pagar a parte que lhe cabia. Assim, cada um dos outros teve que pagar R$ 3 a mais. Legal? Se a conta tivesse sido dividida em todos do grupo, cada um teria pago quanto? Letra A, B, C, D ou E. Leia de novo, se for o caso, respeita a pontuação e pense o seguinte, olha, deu R$ 396. Originalmente, era para dividir em uma quantidade de pessoas que eu não sei. Só que daí, eles falaram, você está de aniversário, você não vai pagar. Uma pessoa deixou de pagar, o que gerou R$ 3 a mais para os outros que pagaram. Quanto deveria ser o valor original? Bom, vamos pensar o seguinte, olha, o 396 era para ser dividido pela quantidade de pessoas. Como eu não sei qual é a quantidade de pessoas, vou chamar de x. Olha lá, o 396 era para ser dividido por x, mas depois de um pouco de conversa, o mesmo 396 foi dividido por x menos 1. Você concorda comigo? Eram x pessoas, se uma deixou de pagar o mesmo dinheiro, gerou uma divisão por x menos 1. É óbvio que a divisão de 396 por x não é igual à divisão de 396 por x menos 1. É óbvio que nós temos uma diferença aí, perfeito? É natural que o segundo valor seja mais caro do que o primeiro, perfeito? E essa diferença em dinheiro é quanto? É de R$ 3. Então vamos pensar, olha, como saiu mais caro, 396 dividido por x menos 1, menos 396 dividido por x, que era o combinado original, essa diferença foi de R$ 3. Concorda comigo? Como teve menos pessoas pagando, comparado com o original, houve uma diferença de R$ 3 por pessoa. Legal? E essa é a equação que a gente tem que resolver. Aí você fala, mas Brian, essa equação não é do segundo grau, não tem Bhaskara ainda. Calma, porque não dá para somar ou diminuir frações que tenham denominadores diferentes. Então, cabe lembrar aqui que quando não aparece o denominador é 1, e o próximo passo é deixar os denominadores iguais. Então, vamos trabalhar. Mas, Brian, com letra, eu sei.
E daí? A gente vai ter que dar um jeito, cara. A gente vai ter que dar os nossos pulos aí e vamos ter que chegar à resposta. Veja, a parcela que tem o denominador x menos 1, para ficar igual a outra, precisa da presença do x. Eu vou colocar esse x embaixo e, claro, esse x passará a estar em cima também. Tá vendo? Ó? O que eu coloquei embaixo, eu coloquei em cima. O 396, que só estava com x, vai ter que estar com x menos 1. Eu coloquei no embaixo, em cima também. Perfeito? E o 3 precisa do x e do x menos 1, que vai ficar em cima e embaixo também. Tá vendo? Ó? Tudo que eu coloco numa fração embaixo, coloco em cima pelo princípio da equivalência. Perfeito? Agora, repare que todos os denominadores estão iguaizinhos. Se a parte de baixo já está igualzinha, basta nos preocuparmos com a parte de cima. Então eu tenho 396x menos, vamos lá, 396x mais, porque menos com menos dá mais, 396 igual a 3x² menos 3x. Perfeito? Repare que 396 menos 396x ali vai dar 0. E, claro, note que esse cara pode ir para outro membro negativo. E chegamos na equação 3x² menos 3x menos 396 igual a 0. Legal? Se você trocar todo o primeiro membro com o segundo membro e todo o segundo membro com o primeiro, em nada altera a sua equação. Portanto, a equação é a mesma se for 3x² menos 3x menos 396 igual a 0. Legal? Outra dica legal que eu deixo para você é o seguinte, olha, se for possível, tente diminuir o tamanho dos coeficientes. Para fazer isso, basta dividir a equação inteira por um número que seja divisível. Ou seja, pense o seguinte, ó, vamos dividir por 3 a equação inteira. Então vai ficar x² menos x menos 132 igual a 0. E um problema que parecia não ter nada a ver com Bhaskara termina numa equação de segundo grau. Olha lá, x² menos x menos 132 igual a 0. O A é quem está ao lado do x², 1. O B é quem está ao lado do x menos 1. E o C é o termo independente, menos 132. Legal? Vamos ao discriminante? B² menos 4AC. E note, 1 menos e menos dá mais. 4 vezes o 132 vai ser 528. E o nosso discriminante é 529. Legal? Muito bem. 529 é o nosso discriminante. Está terminando. X é igual menos B mais ou menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes o A. A raiz quadrada de 529 é exata e vale 23. Então abre-se dois caminhos. Caminho número 1, 1 mais 23 dividido por 2 e 1 menos 23 dividido por 2. 24 dividido por 2 é 12, menos 22 dividido por 2 dá menos 11. Lembre-se que originalmente nós chamamos de x a quantidade de pessoas e no restaurante não podem estar menos 11 pessoas. Essa resposta a gente joga fora pela conveniência, não tem pessoas negativas. Já o 12 é o número de pessoas, perfeito? 12 pessoas. Sabendo disso, aí ele fala assim, olha, se todo mundo fosse pagar. Bom, se todo mundo fosse pagar, seria 396 dividido por quanto? Por 12. Perfeito. 396 dividido por 12 daria R$ 33 para cada pessoa,
valor que aparece aqui na letra D. Perfeito? Claro que é uma questão mais pesada? É, mas é uma questão que aplica a resolução de equações do segundo grau. Então guarda esse modelo de problema, porque ele pode sim aparecer, é algo perfeitamente possível de ser cobrado aí. Legal? Vamos para mais uma? Bora, mais uma. Olha só, um grupo de pessoas resolveu alugar um ônibus para fazer uma viagem por R$3.000. E irá dividir esse valor igualmente entre os participantes. No dia da viagem, 10 pessoas desistiram. E por causa disso, cada participante da viagem teve que pagar R$10 a mais. Pergunta: quantas pessoas iriam inicialmente nessa viagem? Você concorda que apesar da historinha ser diferente, apesar de falar de um outro tipo de problema, matematicamente falando, a modelagem é a mesma? Perceba, ó, só que aqui não foram no restaurante, eles foram viajar. Era para ter R$3.000 dividido entre pessoas que iriam viajar, X pessoas. Só que na hora da viagem, 10 pessoas faltaram. E se 10 pessoas faltaram, automaticamente teve uma diferença do valor pago. Vamos lá? Então, na hora da viagem, foi feita a divisão do dinheiro por x menos 10. O combinado original era fazer a divisão por x. Perfeito? É claro que saiu mais caro. Houve uma diferença nessa brincadeira. E essa diferença foi de R$10. Eu sempre comento que o primeiro você olha e fala é impossível, mas quando você começa a olhar de novo e de novo, você começa a perceber um padrão, e quando tem padrão é fantástico, porque você aplica, resolve sucesso, beleza? Vamos para frente? Bora lá, ó. Lembre-se, quando não aparece o denominador é 1, e eu preciso garantir que todos os denominadores sejam iguais. Todos eles precisam ser iguais. Então, vamos lá. O denominador x menos 10, falta o x. Já coloquei embaixo, coloca-se também em cima. O denominador x, falta o x menos 10. Já estou colocando embaixo e alterando em cima. O denominador 1, falta o x e o x menos 10. Embaixo e agora estou colocando em cima também. Desde que você altere em cima e embaixo a fração, ela continua sendo equivalente, legal? Denominadores iguais, não se preocupe mais com eles. E agora comece a olhar para o numerador. Lembrando que há uma diferença de valores aí. Então ficamos com 3.000x menos, por causa deste menos aqui, menos 3.000x, menos com menos dá mais 30.000, que é exatamente 3.000 vezes 10, igual a 10x² menos 100x. Perfeito? Repare que 3.000x menos 3.000x vai dar 0, e aí nós ficamos com 10x² menos 100x menos 30.000 igual a 0. Por que menos 30.000? Porque o positivo foi para o outro membro negativo. Legal? Muito bem. Lembre-se que se igual a 0 tivesse à esquerda ou tivesse à direita, é a mesma equação. Vamos dividir a equação inteira por 10, assim diminui significativamente o nosso volume de contas. Ó, todo mundo perdendo um 0, e 0 dividido por 0, todo mundo 0 dividido por 10 dá 0, e fica x² menos 10x menos 3.000 igual a 0. Perfeito? Essa equação tem A igual a 1, B igual a menos 10 e C igual a menos 3.000. Legal? Vamos lá? Discriminante delta, b² menos 10 ao quadrado, menos 4, A que é 1, C que é menos 3.000. Legal? 100, 4 vezes 3, 12, menos com menos dá mais, então ficamos com 12.000. Perfeito? Legal.
12.100, quando você extrair a raiz quadrada, vai dar 110 e é exato, hein? 12.100. Legal? X é igual menos B mais ou menos a raiz quadrada do discriminante 12.100 dividido por 2 vezes o A, que é 1. Beleza? Abre-se 2 caminhos. Caminho número 1, 10 mais 110 dividido por 2. Caminho número 2, 10 menos 110 dividido por 2. Legal? 120 em 2, que dá 60, menos 100 dividido em 2, que dá menos 50. E aí eu te pergunto, a equação do segundo grau, ela vai te dar duas respostas. Ou foram viajar inicialmente 60 pessoas, ou foram viajar inicialmente menos 50 pessoas. Numericamente, qual é a resposta correta? Claro, eu vou ignorar o menos 50, porque para este problema, o número de pessoas que foi viajar originalmente eram 60 pessoas, valor que aparece aqui na letra D. Legal? Então, muito cuidado aí, porque é um tipo de padrão comum e frequente de aparecer em concurso público, por isso vou te dar essa dica, legal? Outro problema que também aparece com um certo padrão e uma certa regularidade são questões associadas a terreno, área, coisas do tipo. Quer ver, ó? Um terreno retangular, cujas medidas dos lados são iguais a x mais 2 e x mais 6, tem 320 metros quadrados de área. A equação que permite calcular corretamente o valor de x é qual? Letra A, B, C, D ou E? Bom, primeiro, a área do retângulo não é algo muito sofisticado. Não é um tipo de conta que você fala, nossa, caiu a área do retângulo. Cara, a área do retângulo basicamente envolve duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Alguns chamam de base e altura, ok? Ou seja, o maior dos lados, a base nesse caso é x mais 6, e o menorzinho aqui é x mais 2, perfeito? Quando você calcula a área, você tem como resultado 320 metros quadrados, legal? O problema está propondo que a gente transforme isso numa equação. Bom, vamos lá. Comprimento vezes a largura deixa resultado de 320. Legal? Não se esqueça que o padrão nesse tipo de questão é deixar igual a zero, de igualar a expressão a zero. Por isso, vamos distribuir e depois deixar igual a zero. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x, 6x e 6 vezes 2 é 12, igual a 320. X quadrado mais 8x mais 12 é igual a 320. O 320 que está positivo, no outro membro irá negativo. Então vai ficar x quadrado mais 8x mais 12 menos 320 é igual a zero. Legal? X quadrado mais 8x, 12 com menos 320 dá menos 308 igual a zero. É esse a manobra, essa é a equação que a gente tem para resolver este problema. Perfeito? Então você usa a equação como uma ferramenta de resolução de problemas e não, basicamente, só resolva uma equação. Legal? Vamos fazer mais um? Bora, mais um. Olha só. Um pequeno terreno retangular com 18 metros quadrados tem o lado menor, tem o menor lado, medindo 3/4 do maior lado em metros e mais 1 metro. O perímetro desse terreno é quanto? Bom, então vejamos, olha, você está falando de um terreno retangular de novo. Vamos lá, um terreno retangular. Esqueci o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, beleza? Muito bem, esse terreno
tem 208 metros quadrados de lado. Perfeito? E aí, ele diz o seguinte, ó, preste atenção. O menor lado medindo 3/4 do maior lado em metros e mais 1 metro. Então, peraí, o lado maior eu vou chamar de x, eu não sei quanto vale. O lado menor é 3/4 desse mais 1 metro. É isso. 3/4 mais 1 é o lado menor comparado com o lado maior. Se você sabe que a área é 208, a gente consegue aplicar a mesma ideia da questão anterior. Olha lá, comprimento vezes a largura é igual a 208, tá vendo? Base vezes altura, comprimento vezes largura é 208. Juntos, x vezes 3x dá 3x² sobre 4. X vezes 1 dá x igual a 208. Perfeito? A equação que a gente tem que resolver, 3x² sobre 4 mais x menos 208 igual a 0. Perceba que o 208 foi para outro membro negativo. Legal? Uma dica legal que eu deixo para você aqui é a seguinte, olha só. Você pode tranquilamente multiplicar ou dividir qualquer equação por qualquer número que você queira. Para não trabalhar com fração, a dica que eu deixo é a seguinte, ó, multiplique toda a equação por 4. Todo mundo, ó, 4 vezes 0, 4. 208 vezes 4 vai para 832. 4x e 12 dividido por 4 dá 3. Então ficou 3x² mais 4x menos 832 igual a 0. E agora a gente consegue resolver e determinar o valor de x, beleza? Vamos à luta? O A vale 3, o B vale 4 e o C vale menos 832. O A vale 3, o B vale 4 e o C vale menos 832. Legal? Começando com o discriminante. B² menos 4AC. Perfeito? Note, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 832 será 9.984 positivo, já que menos com menos dá mais, legal? Outra ideia é que 4 ao quadrado é 16. E quando você soma 9.984 com 16, somos gratos em dar 10.000 o nosso discriminante, beleza? Terminando Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de 10.000 dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 3. Menos 4, mais ou menos 100 vezes 100, que dá 10.000, dividido por 6. Perfeito? E aí, claro, abre-se duas possibilidades, a positiva e a negativa. Vamos lá? Primeira, menos 4 mais 100 sobre 6. E a outra é menos 4 menos 100 sobre 6. Legal? Muito bem. 100 menos 4 dá 96. 96 dividido por 6 dá 16. E menos 104 dividido por 6. Repare que nesse caso já não é conveniente, porque não tem como a medida do lado da nossa figura ser negativa. Legal? Mas eu tenho certeza que o valor de x é 16. Puxa! Se o valor de x é 16, significa que o maior dos lados tem 16 metros. E o menor deles vai ser 3 vezes o 16 dividido por 4 mais 1. 16 dividido por 4 dá 4, vezes 3, 12, mais 1 dá 13. Perfeito? Então, repare, um dos lados vale 16 e o outro vale 13. Sabendo disso, vamos calcular o perímetro. É a soma
de todos os lados. Veja você mesmo, se são 16 metros embaixo, são 16 metros em cima. Se são 13 metros do lado direito, são os mesmos 13 metros do lado esquerdo. Perfeito? Contornando a figura, eu tenho 16 mais 16 mais 13 mais 13. 32 mais 26, que deixa resultado, 32 mais 26, deixa resultado de 58 metros. 58, valor que aparece, está assinalado aqui na letra D. Beleza? Então é muito importante que você entenda, são resolução de problemas, tá? Não é só resolva a equação, é resolva a situação, o contexto do qual está inserido, beleza? Espero que eu tenha ajudado, viu galera? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!